Bom dia, que a semana seja maravilhosa, que tudo corra muito bem. Eu sempre penso, antes de trazer algum livro para vocês, naquilo que vocês gostariam de ver. E penso também na minha responsabilidade em indicar livros a vocês. Daí que eu tenho um critério bem severo comigo mesma sobre as indicações que eu trago, sobre os livros que eu trago. Alguns, como vocês já perceberam, são livros mais antigos, mas não são livros que não tenham sido reeditados e que eu não tenha apreciado. Porém, é raro, muito raro, você encontrar livros excepcionais o tempo todo. Na maioria das vezes, nós encontramos livros razoáveis, livros que nos distraem, que nos trazem assim divertimento, alegria, etc. E nesse setor dos livros policiais, o que é o essencial? Para mim, o essencial é que a trama seja boa, que ela não seja, vamos dizer assim. Eu terminei, por exemplo, essa semana, antes de ontem, eu terminei um livro chamado O Homem Sussurro, que eu estou hesitando em trazer para vocês, porque a trama beira assim o sobrenatural e eu vou pensar muito antes de trazer para vocês. Mas hoje eu trouxe um livro que foi validado, por assim dizer, por uma das melhores escritoras do nosso tempo, que é a Tess Gerritsen. Esse livro foi filmado com a Nicole Kidman, sempre uma atriz razoável, não é? Depois que fez muitas coisas no rosto, ficou com uma expressão meio de zumbi. Mas é um livro muito bom e o filme é excelente, que se chama Antes de Dormir. Então a pergunta é: como seria se você, toda vez que dormisse, que adormecesse, quando acordasse, não lembrasse de absolutamente nada? Nem apenas o seu nome e às vezes nem isso. Apenas você acordasse num local desconhecido para você, com um homem desconhecido do seu lado e você absolutamente aterrorizada. É o que acontece com o personagem ou a personagem, como queiram, desse livro aqui, Antes de Dormir, de S.J. Watson, pela editora Record. Um livro espetacular. Todas as manhãs, Christine acorda num mundo desconhecido. E então o marido dela tem uma série de recomendações na parede que ele mostra para ela e ela vai, ela lê o que foi que ela fez no dia anterior, quem ela é, quem ele é, etc. Por que isso? Porque Christine sofreu um trauma violento de espancamento em um local que ninguém sabe onde foi e perdeu parte da memória e perdeu razoavelmente grande parte da memória. Os médicos dizem que com o tempo talvez ela relembre, talvez não, e aquilo vai ficando e há nela um sentimento de desconfiança em tudo que lhe dizem. E ela então, de moto próprio, porque o marido dela não deixava mais, depois dela ter passado por inúmeros psiquiatras, o marido simplesmente disse que ela não iria mais a nenhum, porque não via o resultado prático
de tantos psiquiatras e de tantos medicamentos, etc, etc. Mas ela, assistindo um programa, vê um psiquiatra falando sobre perdas de memória e ela guarda o endereço dele e o procura. Esse psiquiatra vai se tornar um homem importantíssimo na vida dela, porque ele aconselha ela a comprar uma câmera e a escrever tudo que ela fez durante aquele dia até a hora de dormir. Mas ela diz, mas quando eu acordar eu não lembro. Ele diz, todos os dias eu lhe ligarei dizendo a você onde é que está a sua câmera e o seu diário. Esconda, já que você tem desconfianças, guarde num local que eu saiba e me diga qual, que nós tomaremos as providências. E assim vai. Até que Christine começa a ter lances de memória. E aí é que a trama de Antes de Dormir fica excelente. Já tem sido muito abordado esse tipo de trama, de esquecimento, de falta de memória, disso, daquilo. Mas foi uma pegada nova. E uma pegada nova excelente do escritor ou escritora, deixe-me ver se é SJ. É um careca? Diz que é dos carecas que elas gostam mais, o povo diz por aí. Bom, enfim, é um escritor, homem, portanto, e escreve um livro que é bastante difícil para homens escreverem sobre sentimentos femininos. Ele consegue e ele faz isso. Muito bem. Eu não sei se vocês já repararam que raramente, acredito que até agora não trouxe nenhum, só lembrando também que muitos desses livros que eu estou mostrando aqui a vocês, eu já fiz vídeo lá no Instagram, na minha página Amor aos Livros. Depois o Instagram entrou com várias, não podia tanto tempo, não podia isso, cortava os vídeos da gente na metade, e foi quando eu resolvi investir para valer no YouTube. Mas mesmo lá, eu raramente trago livros de língua espanhola, quer seja da Argentina, Uruguai, Peru, Espanha, etc. Por quê? Eu tenho umas certas ressalvas. Às vezes acho esquisito as tramas, mas este aqui, Tempo de Cães. Essa escritora, Alicia Jiménez Bartlett, ela criou uma detetive, uma investigadora chamada Petra Delicado. E o seu ajudante, o subinspetor, Fermín Garzón. Eles se dão notificada à delegacia que um homem ferido, e gravemente ferido, foi encontrado em consequência de uma surra, e o único que demonstra interesse por ele é um cãozinho vira-lata. Parênteses, adoro vira-latas. Tem 2 na família, Pretinha e Belinha. 2 adoráveis cachorrinhas. Bom, mas não é o caso aqui, vamos continuar. Tudo vai se complicar quando esse homem que foi submetido a essa surra brutal morre antes de recobrar a consciência. E depois outros casos aparecem, e sempre com a presença de cães. Essa dupla de detetives vai então investigar isso e vão ingressar em um mundo bastante torpe, bastante sórdido. A única pista consiste no cão vira-lata que aparece junto das pessoas posteriormente mortas também.
Então, recomendo, é da editora Planeta, nem sei se essa editora ainda está agindo, mas acredito que através do nome da autora vocês possam conseguir uma pista desse livro, que super lhes recomendo, por ser excelente, diferente, e também porque ele trata das áreas históricas, medievais, de onde, meu Deus, eu acho que é de Barcelona ou de outra cidade qualquer da Espanha. Super vale a pena e nós devemos prestar homenagens àquilo que realmente vale a pena, não é? Então, super vale a pena e vale a pena. Bom, eu espero que vocês, se interessarem por esse livro, me digam depois o que acharam dele. Agora, eu vou trazer um dos livros mais impressionantes. Não é exatamente um policial, mas é um livro de amor, com lances de suspense, com lances de rejeição profunda e com lances de devoção profunda e dedicação total. Um médico, numa violenta tempestade, a mulher dele estava grávida de gêmeos. E durante uma tempestade violenta em que ela não consegue chegar ao hospital, ela tem um parto horrível, um parto complicado, em que ela perde a consciência e volta, e o marido ao lado ajudando, preocupadíssimo, e uma enfermeira de alta confiança dele. E a mulher dá à luz os 2 filhos, um menino e uma menina. Mas a menina apresenta todos os traços da síndrome de Down. Eu agradeço que não tenham crianças assistindo, porque é delicado falar sobre essas coisas. E o pai fica horrorizado. Chama a enfermeira antiga dele, pega a menina, embrulha e diz: leve para o orfanato tal, o mais distante que tem por aqui. E nós diremos a ela que uma das crianças morreu, ficou apenas um vivo. Por aí vocês têm ideia do livro que é. Ele tem lembranças do passado muito fortes, porque ele teve, acho que foi uma irmã que tinha isso. E a mãe, quando retorna daquele torpor, daquilo tudo, ela se recorda de ter escutado um segundo choro. E ela se recorda vagamente de algumas coisas. Garanto a vocês que O Guardião de Memórias, de Kim Edward, é um dos melhores livros que já li. Porque a força desse livro não está apenas em sua construção bem amarrada, em sua trama bem construída, ou no realismo dos personagens, mas está na capacidade de nós nos identificarmos com a mãe e também com o horror do pai. Mas é principalmente a enfermeira que vai ser a chave fundamental dessa história, da editora Sextante. O Guardião de Memórias vai lhe emocionar. Prepare-se para as lágrimas, porque é impossível não chorar. É impossível você ficar
neutra. É impossível você condenar o pai sem que você pense 2 ou 3 vezes. É impossível você não empatizar com o vazio que a mãe, Nora, fica sentindo daquela filha que lhe foi roubada, por assim dizer. Deixa eu ver se foram gêmeos mesmo. Eu li esse livro há tantos anos, né? Exatamente. O menino é perfeitamente saudável, mas é a menina que vai apresentar esses traços. É uma boa leitura, uma excelente leitura, mas uma comovente história de amor, sacrifício, renúncia, rejeição, resignação e, por fim, a verdade, porque a verdade é como nos diz o mestre, não é? Ela sempre terminará por aparecer. Muito bem. Eu gosto de dizer muito bem, bom, pontuar minhas coisas. Mas depois dessa coisa densa, não é? Porque Guardião de Memórias é densa. Esse escritor depois escreveu O Lago dos Sonhos, mas não chegou perto. Não chegou perto da obra-prima que é o Guardião de Memórias. Mas vocês sabem que eu sou apaixonada, por assim dizer, por livros nórdicos. E eu descobri uma escritora nova chamada Lina Letorlainen. Olha, esses nomes nórdicos são terríveis. Ela criou uma detetive chamada Maria Kalilo. E esse livro se passa no sul da Finlândia, onde, em uma magnífica mansão, uma mulher chamada Elina Rosberg fundou um centro de terapia para acolher mulheres com os mais diversos problemas, inclusive com mulheres maltratadas por homens, etc. Fica isolado e o local é rígido em suas normas e proíbe rigorosamente a entrada de homens, já que quase todas as mulheres que estão ali sofreram violências. Mas o Natal chega, é comemorado, e no dia seguinte ao Natal, o corpo da fundadora desse centro, Elina, é encontrado na neve, assassinada, com o rosto coberto de geada. A lista de suspeitos é imensa, porque quase todas as mulheres, ou todas as mulheres que estão ali, são suspeitas, porque não havia mais ninguém, o acesso era remoto, enfim. E essa inspetora vai para esse centro para ela chegar a uma conclusão sobre o que tinha acontecido. Esse é um suspense garantido. Um livro excelente, uma trama super bem construída, porque o que é que nós exigimos, ou pelo menos desejamos, de um livro policial? Que a trama seja bem construída, o início nos pegue, porque antes da página 50, você não forme conclusão alguma sobre nenhum livro. Continue mais um pouco, porque às vezes alguns livros demoram a nos pegar. Mas é sobretudo na finalização, no fechamento da trama, que um livro se impõe como formidável. É o caso desse aqui, é o caso desse aqui, desse também, e por fim, do primeiro que lhes apresentei também. Então eu trouxe 4 livros formidáveis, incríveis para vocês. E aproveito para dizer tchau, beijinho, boa semana
e fiquemos em paz.